Shalom, shalom para você, querido amigo, querida amiga. É um prazer muito grande estar aqui novamente para ministrar mais uma aula aqui no canal para vocês, dar um estudo bíblico. Hoje eu quero trazer um tema bem importante, é um tema que nós vamos tratar aqui com bastante profundidade e dizer que é uma honra para mim também, um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco daquilo que Deus já me deu. Aqui no canal nós buscamos a restauração em todos os aspectos das nossas vidas, ok? Restauração espiritual, restauração de físico, restauração de mentalidade, restauração no conhecimento. E o tema que eu trago aqui para vocês foi um tema que o Espírito Santo de Deus me deu essa semana. Eu me debrucei sobre esse tema e procurei aqui trazer para vocês o melhor possível, tá? Na minha simplicidade, até onde a minha capacidade me permite, até onde o Espírito Santo de Deus me leva, não é? Para trazer alguma coisa aqui para vocês. E nós estamos aqui, ninguém sabe mais do que ninguém. Estou aqui como uma amiga, compartilhando com vocês um pouco daquilo que Deus já me deu, tanto em conhecimento como por experiência profissional, né? E também contribuir aqui com a formação da igreja, com o desenvolvimento da igreja, não é? Nós, discípulos de Yeshua, estamos aqui na terra para isso, não é? Para nos unirmos, segurarmos a mão um do outro, caminharmos junto com Yeshua até que Ele venha e nos resgate dessa terra. Amém, queridos amigos? Então é um prazer muito grande estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu no canal, aproveite aí, se inscreva, deixe o seu like, aperte o sininho aí das notificações, clique ali em todas, não é? Toda vez que surgir um vídeo no canal, você vai ser notificado aí em primeira mão do vídeo que está sendo disponibilizado. No tema de hoje, nós vamos tratar sobre os votos. O que nós temos hoje para conversar sobre isso? É um assunto muito importante, tá? Isso daqui, depois desta aula, amigos, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, tá? Depois desta aula, você vai refletir bastante sobre a maneira como você vem se comprometendo com Deus naquilo que você fala, nas alianças e nos votos que você anda fazendo com Deus. Deus, Ele é um Deus santo, poderoso, majestoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é a onipresença, a onisciência, todo o poder, Ele é onipotente, todo o esplendor da glória está em Deus. Ele não é qualquer pessoa, certo? Nós não podemos conversar com Deus de qualquer forma, não. Evidentemente que nos momentos das nossas orações, não é? Nós temos a liberdade de conversarmos com Deus, porque Yeshua rompeu o véu da separação dos rituais. Então nós temos liberdade no espírito para conversar com Deus e com Yeshua, evidentemente. O que eu estou dizendo é que na aula de hoje nós vamos tratar de votos e a diferença do que seja voto e do que seja promessa. Tem diferença entre voto e promessa, certo? E nós vamos estudar, então, segundo a Bíblia, tá? Por que eu estou trazendo esta aula? Por que o Espírito Santo de Deus me moveu? Por que ele trouxe esse tema, certo? Pelo seguinte, nós, no decorrer das nossas vidas, nós somos, como é que eu diria assim, nós somos um depósito, nós somos uma conta bancária onde depósitos estão sendo feitos em nós, certo? Depósitos de conhecimento, depósito de tradições familiares. Sobre nós, no decorrer da nossa vida, desde a nossa infância, nós recebemos tradições de família, tradições religiosas, tradições sociais, tradições da escola, no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio e até mesmo durante toda a graduação e principalmente no mestrado e no doutorado, onde nós nos deparamos com mentes brilhantes, com pessoas, com docentes muitíssimo dotados em conhecimento, certo? Então, no decorrer também do nosso aprendizado escolar, nós recebemos muita informação e recebemos também posicionamentos, sejam políticos, sejam religiosos, sejam sociais, certo? Nós recebemos daqueles que nos ensinam também uma gama daquela emoção dele, daquela mentalidade dele, daquela tradição dele. Isso não quer dizer que seja bom ou que seja ruim. Então, aquilo que você recebeu que foi bom, que agregou na sua vida, você vai incorporar e continuar
se utilizando. Aquilo que não foi bom, aquilo que lhe causou mal, aquilo que ainda lhe causa mal, você deve repudiar. Paulo disse assim, que nós devemos aprender tudo com os homens, porém aquilo que não nos agrega, aquilo que não nos edifica, aquilo que não nos restaura, nós devemos abandonar e reter aquilo que é bom. Então, aquilo que é bom você vai reter. Então, o que você tem na sua vida que venha da tradição de família, que venha da tradição religiosa, social, educacional, que é bom para você, que te edifica, que te restaura, que te traz felicidade, você tudo bem, você pode continuar. Não te traz culpabilidade diante de Deus, não te confronta com Deus, não existe confronto das suas tradições com aquilo que a Bíblia diz, não tem nenhum problema. O que nós precisamos ter em mente é, dentro da esfera religiosa, tudo o que é ensinado para nós, de tradições, rituais, certo? E dogmas, nós temos que trazer à luz da palavra de Deus. Se a palavra de Deus respaldar você, você continua. Se ela não respaldar você, você deixa isso de lado, continua na sua igreja, continua com a sua vida, porém aquilo você vai deixar de lado e não vai trazer como uma prática constante para você. Então, na aula de hoje, o objetivo é esse. Nós vamos tratar dos votos, os votos que nós fazemos perante Deus quando nós desejamos ou almejamos alguma coisa. Então, vai aparecer aqui agora na tela para você o slide com o título da nossa aula. O título da nossa aula é A Natureza dos Votos e o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Lembrando a você que aqui embaixo vai estar disponibilizado para você o link desses slides. Você pode acessar, você pode usufruir, você pode imprimir, estudar, ok? Vai estar disponibilizado aí para você com todo carinho. Vamos lá então, vamos prosseguir. Entendendo os conceitos do que seja voto. Isso é muito importante. Eu vou pedir agora que você abra sua mente, que você fique tranquilo, certo? Porque na aula de hoje eu vou mexer com algumas estruturas que você possui aí, estruturas mentais e de conhecimento religioso que você vem trazendo aí no decurso da sua vida. Eu vou mexer com algumas estruturas à luz da palavra, ok? Então, eu sou muito tranquila para dar ensino religioso e também espero que você seja muito tranquilo para ouvir. E aquilo que eu trouxer aqui para você da parte de Deus, que for bom para você, retém e faça uso. Se você achar que não serve para você, amado irmão, deixa de lado, amém? Então, vamos lá. O que é um voto, ok? O voto, ele é o ato solene de adoração a Deus. Então, comece a gravar isso na sua mente. O voto é o ato solene de adoração a Deus, onde se apresenta uma oferta específica, ok? Como gratidão antecipada por algo que se almeja. Então, este conceito é muito importante. Você vai ler ele quantas vezes for necessário para poder entrar na sua mente e para que você incorpore esse conceito do que seja voto, ok? 2. Tipo de dever ou compromisso que se assume de modo voluntário. Todo voto diante de Deus deve ser voluntário. Nenhum voto diante de Deus pode ser forçado, certo? Não pode se fazer voto para Deus forçado e muito menos induzido, viu, pessoal? Não se pode ser induzido nas alianças que nós fazemos com Deus. O voto tem que sair do coração e ter muita certeza do que se está falando para Deus, certo? 3. É um desejo ardente. E também um decreto. Todo voto ele é um decreto, porque a partir do momento em que você fez o voto e que você lançou a palavra, você lançou um decreto no mundo espiritual. O mundo espiritual agarrou o decreto que saiu da sua boca, certo? Por isso que ele tem que ser muito bem refletido. Por isso que nós vamos tratar disso hoje com muito carinho e com muita seriedade aqui nesta aula, certo, pessoal? E um quinto conceito é uma consagração ou uma dedicação. Às vezes tem votos de consagração, quando uma pessoa diz assim, eu vou fazer um voto a Deus que durante 40 dias eu vou estar em jejum e oração 24 horas por dia. Então é um voto de consagração.
que você vai ter que cumprir, ou um voto de dedicação. Vou fazer um voto a Deus que quando eu alcançar isso, eu vou dedicar tal coisa para Deus. Um voto de dedicação. Só que todo voto que você faz é um decreto que você lançou, certo? E o mundo espiritual, ele vai requerer de você os decretos que você lançou, certo? Sejam bons ou sejam maus, os decretos, eles entram no mundo espiritual e eles produzem efeito no mundo natural. Por isso que é muito sério a questão do voto. Por isso que é muito sério a questão de palavras de maldição. Assim como também causa muito efeito as palavras de bênção que você libera no mundo espiritual. Tudo volta no mundo espiritual. Você liberou, você está debaixo daquela liberação, certo? Então você preste bastante atenção nessa aula. E você também vai poder assistir esse vídeo quantas vezes for necessário para você. Vamos continuar. Qual a diferença entre voto e promessa? Tem diferença, tá? E tem diferença grande entre voto e promessa. Depois desta aula, você vai ver que a Bíblia vai te orientar a fazer votos, ok, pessoal? Então, o que é uma promessa? Bom, dentro do conceito aqui do português, tá? Dentro do conceito de dogma, assim, da língua portuguesa, é a forma solene de cumprimento daquilo que foi moralmente compactuado com Deus. Então, por exemplo, vamos devagar aqui. Digamos que você tenha feito um voto a Deus. Digamos que você tenha dito assim para Deus: eu desejo tal coisa. Vou orar, jejuar e me empenhar em oração, vou estudar a palavra, vou me dedicar a Deus, vou me consagrar para que Deus me abençoe com esse desejo que eu tenho. Se Deus me abençoar nisso, se Deus conceder este desejo, eu vou fazer tal coisa para Deus. Eu vou ofertar tal coisa para Deus. Bom, você já disse o desejo e você já colocou a oferta. Por isso que lá no primeiro conceito, eu disse que o voto, ele tem que possuir uma oferta específica. Bom, você colocando o seu desejo, você colocando a oferta. Agora a questão é, como é que eu vou cumprir a oferta? Como é que essa oferta vai ser desenrolada? Como é que ela vai ser apresentada? Como é que eu vou entregar esta oferta para Deus? Então eu me comprometo moralmente a cumprir o voto. Então, voto é uma aliança que você faz com Deus. Promessa é um acordo que você faz consigo mesmo, um acordo moral, é uma palavra empenhada com você mesmo. Então, promessa, tá? Assim, no dia a dia, principalmente na religião católica, né? Se usa muito o termo promessa. Porque eu vou fazer uma promessa para Deus, porque se Deus curar o meu filho disso, eu vou cumprir uma promessa. Porque então, dentro da religião, o termo promessa é muito utilizada. Mas eu estou aqui restaurando o teu conhecimento. Eu estou restaurando aquilo que foi ensinado para você. Eu estou tirando você de um modo mais simples, tá? A água do conhecimento que está no seu tornozelo, nós estamos levando você aqui a adentrar mais profundamente nas águas do conhecimento de Deus, para que essa água chegue ao menos até o seu joelho, para que você amadureça no conhecimento de Deus, para que a igreja amadureça no conhecimento de Deus. A partir de hoje, você não vai dizer mais promessa. A partir de hoje, você vai dizer voto. Eu quero fazer um voto a Deus. Aí, quando você cumprir aquilo que você prometeu a Deus, tá? Que foi moralmente entre você mesmo, aí é uma promessa. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, para simplificar aqui. Você vai fazer uma viagem e o seu filho te pede um presente, que você traga um presente. Digamos que você vai para outro estado e lá tem alguns souvenirs, né, diferentes. E você então, o seu filho pede um brinquedinho ou alguma coisa diferente daquele lugar. E você diz assim: não, eu vou trazer para você uma lembrança quando eu voltar. Ele fala assim para você: você me promete que você vai trazer? Sim, eu prometo.
Ora, essa questão de promessa, neste exemplo que eu estou dando, é a sua palavra empenhada. Então você tem uma palavra empenhada com um terceiro, uma palavra empenhada entre você e esse terceiro. Então, promessa, nós podemos até colocar ele dentro de juramento, né? É uma forma mais simples do que um juramento, mas ainda poderia estar nessa esfera. Agora, o voto não, o voto é uma aliança. Se você voltar da viagem e por algum momento, por alguma questão, não conseguiu trazer aquele presente ou não conseguiu comprar aquele presente, você quebrou uma palavra empenhada sua. Você quebrou aquela palavra que moralmente você se empenhou com aquela pessoa. Tá? Então você quebrou aquela promessa, mas você pode consertar, não é verdade? Você pode de repente substituir, você pode explicar, você pode dizer o que aconteceu, você pode retribuir no futuro com alguma outra coisa ou repor com alguma outra coisa, e a pessoa pode até se contentar. Agora o voto não. O voto, ele é um comprometimento mais profundo com Deus, certo? Com Deus. Bom, o voto foi oferecido mediante uma oferta. Então é o que eu estava explicando. Eu faço aliança com Deus e ofereço a minha oferta. E me comprometo moralmente a dar cumprimento àquela oferta que eu coloquei para Deus. Tá? Então aí você pode colocar dentro da promessa verbal. Ok? Agora, você falar assim, se Deus curar a minha filha de câncer, eu quero fazer uma promessa. Eu vou fazer uma promessa diante de Deus que eu vou subir 50 degraus de joelhos. Não, não é assim que funciona os votos com Deus. Nós vamos ver lá na frente essa questão de sacrifício, de automutilação e de autoflagelo, ok? Nós vamos esclarecer isso. Então aí você vai poder continuar fazendo as suas alianças com Deus, só que você vai fazer de uma forma mais madura, você vai fazer de uma forma mais correta, você vai saber como se dirigir, como se pronunciar, como se achegar a esse Deus, quando você tem um desejo ardente, quando você tem um pedido diferenciado para fazer com Ele, mediante um ato de adoração que vai ser uma oferta que você vai levar. Um ato de adoração. Então, quando você sobe 50 degraus de cimento e corrói o seu joelho e vai ter que ser levado no hospital para ser medicado, isso não é um ato de adoração para com Deus. Isso é um ato atentatório contra o teu físico e que aborrece a Deus, porque Deus nunca lhe pediu para você subir 50 degraus de uma escada e ficar com o joelho corroído. Não, não é assim que funciona a mente de Deus. Eu estou dando aqui para você a natureza das coisas, a natureza daquilo que a Bíblia diz para você, como é que você vai fazer tal ato e que seja um ato de adoração, agradável para você, agradável para Deus, uma aliança de adoração e de oferta, que o Deus que está nos céus vai receber e vai te abençoar e conceder o desejo que você está pedindo, desde que o desejo que você esteja pedindo não fira a palavra de Deus, não é verdade? Você, por exemplo, não pode fazer um voto a Deus dizendo assim que você deseja que aquele homem largue da esposa para que você case com ele. Ah, vou fazer um voto a Deus de nunca mais cortar o meu cabelo, se Deus atender essa paixão que eu tenho daquele homem largar da esposa para que ele possa se casar comigo. Não. Então isso é pecado, é uma abominação, ok? É um ato de pecado atentatório contra Deus, porque a palavra de Deus nunca vai dizer para você que Deus está nestas coisas de destruição de casamento, destruição de família, para atender uma paixão carnal sua. Entendeu a diferença do que seria aí uma oferta ou um voto, que é um desejo seu que seria contrário à palavra de Deus? Então aí é pecado, aí não dá, né, meu irmão? Aí tem que pôr a mão na consciência e saber muito bem o que você está falando para Deus, ok? Em terceiro lugar, como vou entregar essa oferta a Deus? Então, resumindo aqui esse primeiro momento, voto é uma aliança que você vai fazer com Deus, porque você tem um desejo ardente, porque você almeja algo que você está pedindo para Deus,
algo que você quer receber da parte de Deus, tá? E se for da parte dos homens, Deus vai trabalhar, né, no coração e na mente dos homens para que esses homens possam fazer aquilo que você necessita. É uma aliança com Deus de forma voluntária, ok? Como ato de adoração, mediante uma oferta, que depois nós vamos falar das ofertas. Quais ofertas podem ser essas, certo? Mediante uma oferta, na qual você também depois se compromete a dar cumprimento à entrega daquela oferta. Então, a promessa que existe é o acordo moral que você tem de palavra empenhada diante de Deus para dar cumprimento à entrega daquela oferta. Tudo bem até aqui? Então, você não pode mais dizer assim, vou fazer uma promessa para Deus. Não. Deus não pediu promessa nenhuma para ninguém, certo? Até porque nós somos falhos. Agora, se você falar assim, eu quero fazer um voto perante Deus, que se Deus me conceder isso que o meu coração deseja, por exemplo, um concurso público no qual você está estudando muito para um concurso público, você está estudando muito para um vestibular, você está estudando muito para conseguir uma bolsa de mestrado ou doutorado, você está se empenhando muito para conseguir construir a sua casa, você está se empenhando muito para conseguir um novo trabalho, um aumento, uma mudança de cargo, uma gravidez, um casamento, certo? Entendeu como é que é? A cura dos seus entes queridos que estão enfermos, dentro destas coisas que nós trabalhamos com Deus, certo? A conversão da sua família para Yeshua, filhos que estão desviados, filhos que estão no vício, não é? Maridos ou esposas que estão sem ainda conhecer a esse Deus, pessoas às quais você está intercedendo. Então você vai dizer assim, eu quero fazer um voto diante de Deus, que se Deus me conceder esta bênção, eu quero ofertar no altar do Senhor tal coisa. Entendeu agora? Esse é o diálogo que você tem que ter com Deus. E a oferta que você vai apresentar no altar, ela precisa estar dentro das suas condições também. Você não pode fazer ofertas mirabolantes para Deus, as quais você não será capaz de cumprir. Eu vou dar exemplos bíblicos aqui, de catástrofes de votos, ok? Assim como votos que foram certeiros com Deus. Vamos prosseguir? Vamos aqui sobre a natureza dos votos, aqui o slide. A natureza dos votos no Antigo Testamento e Novo Testamento. Pessoal, eu vou entrar agora aqui numa questão que pode ser que algumas pessoas que estejam me ouvindo, que vão ouvir este vídeo, possam até questionar, tá? Podem até falar assim, nossa, mas isso é machismo, nossa, mas isso não tem nada a ver, isso está fora de moda, isso na sociedade do século XXI não pode mais acontecer. Ora, veja bem, eu vou esclarecer uma coisa aqui. Eu vou trabalhar 5 pontos aqui sobre a natureza dos votos na Bíblia, porém, nós vamos trabalhar o princípio. Evidentemente que a natureza dos votos que eu vou tratar aqui vai estar no Antigo Testamento. É claro, gente, não é? Ninguém aqui é ignorante. É claro que é uma sociedade antiguíssima, é claro que são tradições diferentes, não é? São costumes, hoje nós estamos no século XXI. Porém, o que nós retiramos da Bíblia? Nós retiramos os princípios da palavra de Deus. O princípio, ele ultrapassa o século 1, século 2, século 3 e chega até o século 21 e vai continuar nos séculos vindouros. Então, nós vamos tratar aqui de princípios da palavra de Deus que ainda são aplicados e devem ser aplicados no século 21. Então, nós vamos entrar aqui na lei da Torá. Ok? Nós vamos estudar aqui as leis de Moisés em alguns aspectos. E vocês vão ver que brilhantismo tem dentro desse estudo aqui da Torá e que nós podemos colocar hoje na nossa vida no século 21. Abra aí a sua mente, fique tranquilo, libere seu coração, porque aqui está vindo muita instrução de Deus hoje. Ok? Vamos lá então. Eu escolhi aqui 3 passagens bíblicas do Antigo Testamento
para tratar da natureza do voto, certo? Eu vou tratar por enquanto do antigo, depois a gente vai no novo lá com Yeshua, certo? Vamos para o livro de Números. Então nós temos aqui, né, os 5 livros do Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 livros do Pentateuco, que formam o Pentateuco. Nós chamamos também de Torá, ok? Nós vamos aqui no livro de Números, o capítulo 30, está aí o slide para você. No capítulo 30, do verso 1 ao 17, existe aqui uma instrução, tá? Da parte de Deus que foi dada a Moisés, e Moisés passa então para o povo de Israel, certo? Vamos aqui no primeiro versículo para falar aqui em relação ao cumprimento dos votos. No verso 1 do capítulo 30, em relação ao cumprimento dos votos. Diz assim: Moisés disse aos chefes das tribos do povo de Israel: é isto que o Eterno ordena. Quando um homem faz um voto ao Eterno ou se compromete sob juramento, ok? A fazer alguma coisa, não pode quebrar sua palavra. Tem de fazer exatamente o que prometeu. É necessário nós passarmos por essas passagens bíblicas para podermos entender o que Yeshua vai falar lá no livro de Mateus a respeito dos votos, quando ele vai dar uma advertência sobre os votos. Se você não entende esse princípio aqui, nós vamos tratar, você não consegue entender a plenitude da exortação de Yeshua lá em Mateus, ok? Por isso que nós aprofundamos aqui um pouco mais o conhecimento. Muito bem. O que vai tratar o livro de Números no capítulo 30? Aqui no rodapé do slide está escrito aqui, ó. Aqui são os princípios que Deus estabeleceu sobre os votos entre pais e filhos e entre marido e mulher. Por isso o princípio. Nos versos 3 até o 5, ele vai falar da mulher solteira. No item 2, em relação às mulheres solteiras que vivem com o pai. Qual é a instrução que o Eterno deu aqui para o povo de Israel e que o princípio cabe até os dias de hoje? Deus está falando assim, que quando uma mulher solteira, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui das moças, das adolescentes, das jovens, das crianças. Nós estamos falando de uma mulher jovem que ainda não se casou, que ainda não saiu da casa do pai dela, ok? Vamos tratar aqui então de uma moça na faixa de até os 18, 21, 22 anos aqui, para entender o princípio do século 21. Então, se essa menina, se essa adolescente, se essa jovem ainda está morando com os pais, quando ela for fazer um voto ao Eterno, é correto, Deus orienta que você converse com o seu pai, certo? Por quê? Porque Deus respeita a autoridade do seu pai. E você está debaixo da autoridade do seu pai. Então, se você faz um voto diante de Deus, e o seu pai fica sabendo disso, e ele vai dizer assim, ó, isso não é bom, olha, esse voto você não refletiu muito bem, este voto eu penso que você ainda não consegue cumprir. Se o seu pai der esse posicionamento, então é muito complicado. Por quê? Porque segundo o princípio bíblico, o pai desta jovem, convém que este pai abençoe essa jovem no voto que ela fez, ok? Que você tenha a bênção do seu pai. Porque perante Deus, o seu pai é uma cabeça sacerdotal. Então, Deus respeita o princípio sacerdotal dos pais sobre o filho. Evidentemente, que nós vamos fazer aqui um parênteses. Estamos falando aqui daquele pai que vem a ter o entendimento de Deus também, certo? Um pai, uma mãe que tem o entendimento de Deus, não é? Que ora a Deus, que ora pelos filhos, que abençoa os filhos, que tem um lar estruturado. Esse pai, né, que tem um exemplo a ser dado. Este pai que quando fala os filhos ouvem, os filhos amam, os filhos obedecem. Agora, evidentemente, tem pais que infelizmente não vai ter nem condições morais, certo? De dar aqui um conselho para um filho ou para uma filha.
tá? E aqui neste caso eu quero estender para o menino também, não é só para jovem não, é porque aqui no tempo do Antigo Testamento, não é? Existia uma diferenciação sacerdotal entre homem e mulher. Então aqui no século XXI nós vamos incluir também os jovens, aqui os meninos, os homens, debaixo da orientação do pai. Ora, se você tem então, se você vive uma situação em que o seu pai não possui condições sacerdotais, entendimento de Deus, nem questões, não tem princípios morais, não é? Um pai aí jogado ao vício, jogado à prostituição, às drogas, não é? Violento, que faz agressão familiar, não é? Violência doméstica. É lógico, né? Nós temos aqui algumas exceções. Então você vai procurar aquele que possa lhe dar um conselho. Você vai procurar aí o profeta, você vai procurar aí o padre ou o pastor, você vai procurar o sacerdote da sua igreja, você vai orar a Deus. E se você não tiver nenhum homem, nenhuma figura masculina que possa exercer esse sacerdócio espiritual sobre a sua vida, você tem Jesus, tá? Eu estou falando ainda no campo humano. É claro que Jesus está acima de todas as pessoas, evidentemente que ele está. Nós estamos tratando aqui de princípios de honra, certo? Então, por exemplo, você faz um voto a Deus assim, olha, vamos então aqui dar um exemplo mais prático sobre aquelas pessoas que ainda estão dentro da casa dos seus pais, que ainda não atingiram a maioridade, que estão aí enfrentando um vestibular. Então, digamos que você, filho, você, filha, diga assim, eu quero fazer a faculdade de medicina veterinária, mas na cidade onde eu moro não tem esse curso, ou se tem uma universidade privada que eu ainda não posso pagar, ou se tem a pública, não é nessa que eu gostaria de fazer numa universidade federal. Então, provavelmente você teria que sair do interior e morar numa capital. Então, digamos que você faz um voto a Deus. Você faz um voto a Deus dizendo assim, que se Deus lhe abençoar na aprovação desse vestibular de medicina veterinária para a capital do seu estado, você vai fazer uma oferta a Deus lá no altar, assim, etc e tal. E até então, até aqui, o desejo é lícito, ok? Deus, ele ama o conhecimento. Até aqui, o seu pedido é lícito. A Bíblia não te condena neste pedido. E você então faz esse voto a Deus que você quer morar na capital do estado onde você mora. E os seus pais não estão nem sequer sabendo desta possibilidade. Porque então você se precipita, tá me entendendo? Você faz um voto a Deus sem mensurar todas as possibilidades antes com os teus pais. Se eles vão ter condições de lhe bancar nesse lugar, se eles estão concordando com a sua ida para lá, se existe um bom conselho dos pais, se você está debaixo da bênção do seu pai para sair da sua cidade, da sua casa, certo? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a bênção paterna te protege dos ataques satânicos. A bênção espiritual dos pais lhe protege dos ataques satânicos. Te protege das quedas na sua vida, porque a Bíblia diz que quem honra pai e mãe se dá muito bem e vive muito na terra. Ora, então é nesse aspecto que o princípio está vindo para aqueles que ainda moram com seus pais. Lógico, se você já tem 30 anos, se você já é independente, maior de idade, tem o seu emprego, pode se bancar, você fez essa faculdade, você vai morar fora, é outra situação, porque aí nós estamos falando daquelas pessoas, certo? Que já estão, pela lei, liberadas por idade, que podem tocar o seu próprio caminho. Mas não quer dizer que você, mesmo sendo maior de idade, não possa pedir a bênção do seu pai. Inclusive deve, ok? Então, este é o princípio. Você, jovem que está me ouvindo aqui, precisa ser discutido com os teus pais decisões de grande monta. Porque você vai se aliançar com Deus e depois você não vai conseguir cumprir, certo? E aí, como é que você fica? Você quebrou um voto que você fez precipitadamente. Então, aqueles que ainda estão com os pais precisam dialogar com os pais quando forem fazer votos de grande complexidade. Ok, pessoal? Terceiro princípio, em relação às mulheres casadas. Aqui, no princípio, vai dizer assim, que se uma mulher for casada, ok? Quando ela for fazer um voto para Deus, o marido dela tem que estar em concordância com esse voto, a não ser que seja um voto muito personalíssimo,
um voto muito personalíssimo. Por exemplo, algo que você almeja do fundo do seu coração, que não contraria a Bíblia e que é muito pessoal, que naquele momento você ainda não quer nem compartilhar com ninguém. Isso não atenta contra o casamento, isso não atenta contra o seu marido. Agora, votos diante de Deus que vai envolver a questão do casamento, votos diante de Deus que vai envolver a pessoa do seu marido, votos diante de Deus que vai envolver o patrimônio, votos que não podem ser feitos unicamente pela sua própria vontade individual. Então aqui a Bíblia diz que o marido tem que concordar. Então são tipos de votos que o princípio está trazendo para você. Porque quando nós somos casados, nós somos uma união, certo? A Bíblia fala que quando o homem e uma mulher têm conjunção carnal, eles se tornam uma só carne. A mulher passa a ser o marido e o marido passa a ser a mulher diante de Deus. Isso é um princípio espiritual. Espiritual. Então, se você faz um voto que compromete, que aliancia a pessoa do seu cônjuge, você não pode fazer de forma individual, porque você não sabe se ele concordou e se ele quer. Senão, na hora que você vai cumprir a oferta, como é que vai ser? Digamos que você disse que você venderia o carro da família e daria em oferta no altar da igreja. Aí, na hora de vender o carro, seu marido vai falar assim, ou sua esposa, vai falar assim, escuta, como assim vender o carro? Não estou nem sabendo de nada. Que voto é esse que você fez? Esse voto não é recebido no céu. É o princípio, tá vendo? Então não tem machismo aqui, porque isso aqui é época do Antigo Testamento, não. São princípios bíblicos que recaem sobre nós até os dias de hoje. A partir do momento que nós somos casados, certo? Nós temos uma aliança com o nosso cônjuge. Não pode ser feito nada pelas costas. Tem que ser colocado sobre a mesa, tem que ser dialogado, tem que ser discutido. Você não pode fazer voto em cima da cabeça do outro. Quer um exemplo aqui de um voto em cima da cabeça do outro? Uma mãe que diz assim, por exemplo, nossa, se Deus me conceder uma segunda gravidez, digamos que essa mãe só tenha uma filha aí de 8 anos, certo? E ela quer engravidar outra vez e não está conseguindo engravidar de um segundo filho. Então ela faz um voto ao Senhor, um voto lícito, ela deseja ser mãe ainda. A Bíblia lhe dá esse direito de ser mãe, certo? Ela faz um voto. Aí ela faz a tal da promessa. Se o Senhor conceder para mim uma segunda gravidez, nunca mais eu vou cortar o cabelo da minha filha. Ok? Nunca mais eu vou cortar o cabelo. Aí, coitadinha da menina, não é? Ela foi a oferta oferecida a Deus. Ela foi o holocausto. Ela foi a oferta queimada levada no altar para Deus, não é? Então, essa mãe fez um voto em cima da cabeça de outro. Esse voto não é válido diante de Deus. Você não pode fazer votos em cima da cabeça de outro. Por isso, o princípio do casamento, entendeu agora? Você não pode fazer votos em cima da cabeça do seu cônjuge sem que ele tenha conhecimento disso. É um princípio bíblico e isso não vai lhe trazer problemas futuros. São instruções da Bíblia para as pessoas casadas para que não entrem em conflitos futuros dentro do casamento e não venham a se constranger, a se envergonhar e, acima de tudo, a não ter a palavra quebrada diante de Deus. Bem? E vamos aqui então, em relação às viúvas e divorciadas. A Bíblia diz que as viúvas e as divorciadas são livres para fazerem os votos que elas quiserem, ok? A viúva já não tem o seu cônjuge e a divorciada também não. Assim como o viúvo e assim como o divorciado também não. Tanto homem como mulher já estão livres da aliança do matrimônio, né? Houve aí a interrupção da aliança do matrimônio. Então, viúvos, divorciados, estão livres para fazerem os seus votos, ok? Porém, se você é um divorciado e está vivendo em união estável, ou se você é um viúvo que está aí em união estável, você é casado perante Deus, tá? Então, você não pode daí fazer sem a participação do seu cônjuge, porque você está numa união estável, está envolvendo patrimônio, está envolvendo vontade alheia. Então, você não pode colocar a cabeça do seu cônjuge como oferta no altar, certo?
porque você não sabe se ele quis ou se ele te deu essa autorização, certo? Porque os homens possuem livre-arbítrio diante de Deus. E você não pode quebrar o livre-arbítrio de uma pessoa. Não pode. Nem Deus quebra o livre-arbítrio de uma pessoa. Quem dirá você? Não podemos quebrar o livre-arbítrio das pessoas. Esse é o dom maior que Deus nos deu, um presente maior que Deus nos deu. O livre-arbítrio, para tomarmos as nossas decisões. É bom que nós tomemos em Deus. Por isso a aula está aqui para você. Em relação aos maridos, tá? Aqui também vamos pegar os maridos. Aqui também a Bíblia vai falar que se uma esposa fizer um voto diante do Senhor, o marido tiver conhecimento desse voto, o marido concordou com esse voto, ele não pode impedir depois a esposa de cumprir o voto. E vice-versa, certo? Você que é marido, você não vai poder impedir a sua esposa de dar cumprimento ao voto dela se você concordou com o voto que ela fez. Viu? Fica aqui o alerta. Então, este é o princípio da Bíblia. Olha aqui, em Deuteronômio, ele vai reforçar aqui. Deuteronômio 23, 22. Quando vocês fizerem um voto ao Eterno, seu Deus, não adiem seu cumprimento. O Eterno espera que vocês o cumpram. Se não o fizerem, serão culpados. Mas se não tiverem feito voto nenhum, não há pecado. É nessa passagem aqui que nós vamos trabalhar Yeshua lá na frente. Se você não fez voto nenhum, não tem pecado nenhum. Se vocês disserem que vão fazer algo, façam. Cumpram o voto que vocês fizeram voluntariamente ao seu Deus. Vocês prometeram, então cumpram, ok? Aqui está a advertência. E vamos aqui em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, do verso 3 até o 5. Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra e logo. Deus não gosta de conversa fiada. Eu estou lendo aqui aquela tradução universal, tá bom? Deus não gosta de conversa fiada. Então, se fizer um voto, cumpra-o. É melhor não fazer voto algum que fazer e não cumprir. Que é o que Jesus vai falar lá na frente para nós. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Por isso a base aqui do Antigo Testamento, ok, pessoal, para vocês. Vamos prosseguir. Eu vou dar aqui, nesse slide também, o que a Bíblia nos ensina sobre o voto. Na Bíblia, nós vamos encontrar o princípio do voto, que eu já falei aqui nessas 3 passagens aqui de Números, Deuteronômio e Eclesiastes. Tem muitos, viu? Muitos. Eu só coloquei 3 aqui. Existem inúmeras passagens bíblicas que ilustram votos pessoais e coletivos. Tem voto coletivo? Tem. Os votos devem ser sempre individuais, bem como o cumprimento deles. Ou seja, nós vamos dar aqui exemplo o voto de Jacó. Votos coletivos devem ter o consentimento e a concordância de todos os envolvidos. Exemplo no livro de Neemias sobre o casamento misto, não é? Quando ele mandou se desfazer dos casamentos mistos. Os votos não podem ser precipitados, portanto, o ofertante deve ter plena consciência da palavra empenhada perante Deus, que vai ser o voto de Ana, quando Ana vai orar aqui sobre a gravidez dela, que vai ser do profeta Samuel. Deus não aceita votos de sacrifícios humanos ou autoflagelos, que vai ser o voto de Jefité, do juiz Jefité. Deus não aceita votos de oferta de coisas, objetos ou pessoas que ele rejeitou, que vai ser a questão do problema que o rei Saul se envolveu lá quando o profeta Samuel chamou a atenção dele, certo? Quando Deus rejeitar coisas, objetos ou pessoas, você não pode fazer votos para com Deus sobre estas coisas, porque Deus vai rejeitar o seu voto, vai rejeitar a sua oferta, vai rejeitar tudo. E você ainda vai entrar em desobediência com Deus, você vai entrar em processo de rebelião com Deus. E isso aí é muito complicado, ok? Nós vamos agora iniciando já o encerramento da nossa aula, eu vou dar os exemplos de votos bíblicos. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui vai ser o voto de Jacó, um voto que deu certo, tá? Então veja bem o que foi que Jacó falou para Deus. Você vai encontrar essa passagem aqui no livro de Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso 20. Só para ilustrar o que aconteceu aqui com Jacó. Está aqui. Yaakov, né, o nome dele em hebraico, Yaakov, Jacó fez um voto.
Se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, se Ele me der pão para comer e roupas para vestir, para que eu volte para a casa de meu pai em paz, então Adonai será meu Deus, e esta pedra que estabeleci por coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, eu devolverei a ti como fidelidade 1/10. O que é 1/10 aqui? O dízimo. O que estava acontecendo com Jacó? Qual foi o cenário da vida de Jacó quando ele fez esse voto a Deus? Veja bem, Isaac e Rebeca tiveram os 2 filhos, não é? Jacó e Esaú, que foram os gêmeos, não é? Houve aí uma briga entre eles. Jacó, a Bíblia fala que Jacó enganou Esaú lá com o prato de lentilha e tal, depois Esaú quis matá-lo. Então, a mãe de Jacó providencia para que ele saia da cidade aonde ele mora, que ele saia da casa dele para que o irmão não o mate. E ela diz para que ele procure a família dela, que ele vá para a casa do irmão dela, que era Labão, e que lá ele procure uma noiva da descendência deles, da casa, da família deles, e que ele se case lá com uma noiva daquele lugar. Ele obedece, ele então vai falar isso para o pai, não é? Ela vai usar essa desculpa para o marido, para Isaac, porque como ela ficou com medo, ela ouviu Esaú falando que mataria Jacó, ela fica muito assustada, e ela então fala isso para Jacó: eu falarei para o seu pai que você vai para lá, porque você precisa se casar, não é? Isaac concorda, então veja bem, Isaac concorda com a sua cônjuge, e Jacó então começa essa viagem de muitos dias, não é? Porque era a pé, né, pessoal? Era de camelo, não é? Muitas vezes de jumento, entendeu? Então ele vai se empenhar nessa viagem para chegar até a casa do tio. No meio do caminho, ele para dormir, ele pega uma pedra, coloca a cabeça dele sobre a pedra, ele tem aquele sonho da escada, onde os anjos sobem e descem, não é? E ali ele consagra, por isso que ele vai pegar a pedra e falar assim: estabelecer aqui uma coluna, porque aqui é a casa de Deus. Ele entendeu que ali era um portal espiritual que se abriu de comunicação com ele, e ali então ele faz um voto, que se Deus der para ele vitória nessa empreitada, que se ele chegar lá, se ele prosperar, porque quantos anos ele ficou lá? Ele fica 7 anos trabalhando para o tio para conseguir Raquel, depois ele casa com a irmã de Raquel, que é Lia, aí ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel, ele fica 14 anos como empregado do tio, ele prospera, ele fez um voto a Deus, que se Deus prosperasse ele, que se Deus desse comida e roupa para ele, tudo que ele ganhasse, ele daria o dízimo para o Senhor, 10%. E ele ficou muito próspero, muito rico, e quando ele volta para a casa do pai dele, muitos anos depois, com as suas esposas, com seus filhos, ele faz a paz com o irmão dele, ele volta multimilionário, certo? E ele sempre cumpriu este voto, ele sempre levou no altar do Senhor o dízimo de tudo aquilo que Deus deu para ele. Aqui está um voto bíblico, um voto onde ele desejou algo, onde ele colocou perante Deus um voto individual, não colocou a cabeça de ninguém a prêmio, colocou a dele, tá? Fez um voto individual, certo? Ofereceu a oferta específica, que foi o dízimo. Então, o voto é o quê? É um desejo ardente que você tem, deve ser individual, deve ter uma oferta específica, e se for casado, deve ter o consentimento do seu cônjuge, o conhecimento do cônjuge, se for afetar patrimônio. E se você estiver na casa do seu pai também deve ter conhecimento, se for algo que você sabe que está além das suas forças e além dos seus limites para cumprir, ok? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Viram aqui então que voto maravilhoso que Jacó fez? E ele cumpriu até o dia que ele morreu, viu, pessoal? Ele deu cumprimento. Vamos para o voto de Ana. Vamos falar aqui agora de um voto que foi muito sério, e ela fez uma oferta, ela ofereceu algo para Deus. E aqui então ela envolve um terceiro, e ela teve que pagar esse preço depois de envolver aqui um terceiro, que vai ser um filho. Então ela disse aqui em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 10 ao 11. Em profunda depressão, ela orava a Adonai e chorava. Então ela fez um voto e ela disse: Adonai Tzvaot, Adonai minha justiça,
se tu te atentares para quão humilhada está a tua serva, e se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas deres à tua serva um filho homem, então eu o darei a Adonai. Presta atenção aqui, certo? Eu o darei a Adonai por todo o tempo que ele viver, e lâmina nenhuma jamais virá sobre a sua cabeça. Pessoal, olha aqui a seriedade deste voto. E este voto, a oferta que ela fez, depois de um determinado tempo da vida dela, passado alguns anos, quando Samuel já estava mocinho, grandinho, ela teve que pagar o preço da oferta que ela fez. Então, qual era o contexto aqui de Ana? Por que ela estava com depressão, sofrendo muito, chorando muito e angustiada? Vou dizer para vocês por quê. Naquele tempo, quando uma mulher se casava e ela era estéril, ela não poderia dar filhos para o seu marido, a lei dizia que o homem poderia arrumar uma segunda esposa para que ele pudesse ter filhos e dar continuidade à sua descendência. Isso aconteceu com Ana. Ana era casada com Eucana, Ana não tinha filhos e ele se casou com Penina. Penina teve filhos com Eucana. Só que Penina começou a humilhar Ana, porque Ana era a primeira esposa. Então, a primeira esposa era a chefe da casa. Então, entre Ana e Penina, a chefe da casa, quem tomava as decisões da casa, as diretrizes da casa, é a primeira esposa, que seria Ana. Porém, como Penina teve filhos, ela começou a humilhar Ana, se sobressair sobre Ana, começou a perseguir Ana, debochar dela. E a Bíblia diz que foi tão difícil a vida de Ana, que Ana, ela ficou desesperada. Ana entrou numa profunda depressão. E ela foi no templo um dia, certo? E ela estava orando no templo, certo? Estava o sacerdote ali, a Bíblia vai narrar. E ela estava orando e o sacerdote então depois vai conversar com ela, dizendo para ela por que ela está fazendo isso, o que ela queria. E ela vai falar então que ela estava orando, pedindo um filho. E ele diz assim, então que o desejo dela seja concedido. Ele tem uma bênção sacerdotal. Entendeu o que eu estou falando da bênção sacerdotal? Tá? Ela não falou nada para o marido aqui. Até porque um filho não é atentatório ao casamento. Naquele tempo era uma bênção para o marido. Então foi um desejo personalíssimo, como eu disse alguns minutos atrás. Desejos personalíssimos, que mesmo que você não conte para o seu cônjuge, você não está em pecado contra ele, nem contra Deus. Então ela orou em silêncio, que ela queria aquilo. Por que ela orou em silêncio? Porque Eucana sabia. E Eucana já havia dito para ela que ela valia para ele mais do que muitos filhos. Ele amava ela independente disso, mas ela se sentiu humilhada, entendeu? Por não ter filho, ela não tinha essa realização pessoal. Por isso esse pedido foi personalíssimo, foi em segredo, foi em murmúrio só entre ela e Deus, entendeu, queridos, tá? Então não houve pecado aqui contra Eucana, o cônjuge dela. Nós temos que entender as coisas, ok? O sacerdote, então, dá uma palavra para ela, certo? De bênção. E passado um tempo, ela engravida e tem um filho. Quais as condições que ela colocou? Ela entregou ele para o Senhor. Para ser o quê? Se você entrega um filho naquele tempo ao Senhor, era para ser profeta ou para ser o sumo sacerdote. Então, ela entregou o filho dela para uma vida ministerial. E quando ela disse que não poderia passar navalha sobre o cabelo dele, era um voto do nazireu. Lembra lá do tempo dos juízes, lá você vai ver aí a questão de Sansão e Dalila? Onde estava a força de Sansão? Estava nos cabelos, não é? A promessa ali, o poder de Deus estava no cabelo, então ele não podia cortar os cabelos. Ela fez duas coisas. Ela abriu mão de ter o filho e aí, além de ele ter uma vida ministerial, ele ainda não poderia cortar o cabelo. Então veja, ela envolveu um terceiro aqui. Ela poderia ter feito um voto e não ter ido tão além. Ela poderia ter pedido, por exemplo, um menino, ou esse filho, tal, e feito um voto que levaria ali 30 cordeiros no altar, ou que ela sustentaria o templo por 20 anos, algo parecido, que na época ali era costume, certo? Ou que ela levantaria um grande altar para o Senhor, não sei. Qualquer coisa ela poderia ter falado ali, compatível com a religião judaica e com a fé judaica dela, certo? Mas ela então consagrou o filho e Deus recebeu. Determinado tempo, quando ele já estava mocinho, ele foi entregue para o sumo sacerdote para ele ser ensinado, ok? Nos ofícios do templo. Evidentemente que Deus, depois ele deu mais filhos para Ana.
Deus teve misericórdia dela, Deus recebeu a oferta, ele foi ensinado, ele foi o grande profeta Samuel, certo? Ele foi o profeta que ungiu o rei Saul, o primeiro rei de Israel, um profeta maravilhosíssimo, ok? Um profeta de grande relevância no contexto bíblico, ok? E ela também teve outros filhos, Deus não deixou ela sem nenhum filho não, ela teve mais filhos daí. Só que teve um peso, não é? Teve que se separar do filho, não é? O filho foi consagrado. Então, ela foi bastante além no voto que ela fez, mas ela cumpriu. Ela teve que pegar o filho depois e entregar no templo para que ele fosse treinado, para que ele fosse instruído nos ofícios de sacerdócio, certo? Foi difícil, né? Porque ele ainda era uma criança, ok? O voto de Jefité. O que nós temos aqui no voto de Jefité? Quem foi Jefité? Jefité, ele foi um dos juízes, não é, que governou sobre a terra de Gileade, na terra de Israel. Jefité, ele era filho de um homem também que chamava Gileade, e esse homem teve Jefité como uma prostituta, certo? Um filho fora do casamento, um filho considerado bastardo. Ele foi repudiado pela sua família, ele foi expulso pelos irmãos da casa, ele vai embora para uma outra região, ele monta uma gangue, não é? Tipo um Lampião da vida, não é? Ele monta uma gangue, ok? E ele então se torna um poderoso guerreiro, um homem muito forte de batalha, um soldado muito valente. E aí os amonitas, então, inimigos de Israel, se levantam contra Israel, se levantam contra Gileade, e a população, né, se reúnem lá em Israel e resolve então chamar Jefité para que Jefité guerreasse em favor deles e vencesse os amonitas. Jefité concorda e eles fazem um pacto com Jefité. Se Jefité fosse lá lutar com os soldados e guerreasse por eles, que eles receberiam ele de volta em Israel e inclusive ele seria chefe sobre Israel. Ele foi juiz por 7 anos, né, depois sobre Israel. Então veja, só que Jefité, ele concorda com tudo isso, ele faz tudo isso, ele tem êxito. Porém, o que Jefité faz? Quando ele vai para essa batalha, a Bíblia diz assim, lá no livro de Juízes, no capítulo 11, que o Espírito de Deus desceu sobre Jefité, certo? E Jefité foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito de Deus desceu sobre o exército de Jefité, e eles venceram a batalha. Observe, o Espírito de Deus já estava com ele. Mas ele decide fazer um voto. Até aí tudo bem. Olha o voto que ele faz com Deus então. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, ou seja, vitorioso, isso será dado ao Senhor e eu o oferecerei em holocausto como oferta queimada. Quando Jefité pronuncia essas palavras, sai um decreto. O que eu disse? Todo voto é um decreto. Então você precisa cuidar com o que você está falando. Quando ele fala isso, ele não foi específico com Deus. Mas o que é que estava na mente de Jefité? Um animal. Ora, aquele primeiro animal que aparecer aqui no meu campo, na minha fazenda, seja uma ovelha, seja um cordeiro, seja um novilho, eu vou oferecer ao Senhor como oferta queimada. Mas ele não falou isso. Aquilo que sair da porta da minha casa, em primeiro lugar, eu darei como oferta queimada. Oferta queimada é matar o animal e colocar fogo no altar, gente. Era um sacrifício de animal, de derramamento de sangue. Derramamento de sangue. Ele fez comprometimento de sangue com Deus, ok? O que acontece com Jefité? Vindo, pois, Jefité a Mispá, para sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela sua única filha, não tinha ele outro filho, nem outra filha. E aconteceu que, quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam. Ou seja, o coração dele, em outra versão vai dizer assim: por que você quebrou o meu coração, minha filha?
Porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Aqui é um princípio de voto precipitado e de voto não especificado, ok? Porém, lhe faço uma pergunta. Se ele disse ao Senhor que daria como oferta em sacrifício, como oferta queimada no altar, e agora, o que vai acontecer? Ele teria que pegar a filha dele, degolar, colocar no altar, colocar fogo e oferecer para o Senhor. Então eu te pergunto, isso é o que ele deveria fazer então, não é? Porque foi o que ele disse. Aí, qual é o problema de Jefité? Por um acaso a Bíblia, em alguma parte de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar Deus dizendo que ele aceita sacrifício humano? Deus não aceita sacrifício humano. Todo sacrifício humano, toda pessoa que é assassinada em altares, toda pessoa que é oferecida em sacrifício humano em cultos, em rituais satânicos, em derramamento de sangue, são cultos a demônios. Deus não aceita derramamento de sangue humano em altar, coisa nenhuma. Deus não aceita chicotear alto flagelo. Deus não aceita cortes. Deus não aceita mutilações. Nada disso provém de Deus. Deus é santo, Deus é rigoroso, Deus é uma santidade, Ele é uma glória, Deus ele é bondade e benignidade, Deus é criador, viu? Deus não aceita derramamento de sangue em hipótese alguma, sangue humano, em hipótese alguma. Porém, ele lançou um decreto de oferta de sangue e ele fez um voto que recaiu sobre a cabeça da filha dele. O que foi que aconteceu com a filha dele? Deus, na sua misericórdia, teve que suprir, certo? Suprir a questão da oferta, porque Deus não aceitou que ele matasse a filha. Ora, a filha dele ficou virgem para o resto da vida. A filha dele não pôde se casar, certo? Como ela era pura, como ela era virgem, como ela era solteira, e como ele fez um pacto, ok? De sangue, e como Deus não aceita a morte, Deus não aceita o derramamento de sangue, então ela se ofereceu na sua virgindade e nunca mais ela se casou. E ela pediu para o pai dela assim, então, que ele concedesse 2 meses para ela, que ela iria andar pelas montanhas com as suas amigas e ela choraria a virgindade dela, ou seja, ela choraria a perda do direito de se casar, que naquela época era uma honra para as mulheres, certo? Uma mulher que não se casava se sentia desonrada. E ela chorou, então, esse destino que recaiu sobre ela. Por que Deus, Deus, ele abrandou, Deus não aceitou o assassinato. Mas aconteceu dela não se casar. O voto aconteceu em cima dela por quê? Porque o pai disse assim, eu não voltarei atrás mais da minha palavra. Ele não quis se retratar neste voto, entendeu? Mas Deus abrandou em misericórdia a vida dela. Deus não permitiu o assassinato de jeito nenhum. Aqui está a precipitação e a não especificação do voto. E aí a Bíblia traz aqui a seguinte diretriz, não é? Que isso foi uma lei que se estabeleceu dentro de Israel, certo? Isso aí não aconteceu mais, uma lei que se estabeleceu. E todos os anos se fazia uma homenagem à filha de Jefité e por 4 dias, não é, Israel celebrava o destino, não é? Celebrava diante de Deus, orava diante de Deus pela disposição, então, da moça de cumprir aquele voto, viu? Ela foi lembrada eternamente e Deus deu 2 coisas para ela, não é? Deus não permitiu que ela morresse e Deus também permitiu que o nome dela ficasse aqui na palavra perpetuamente. O nome dela fez história. Deus deu isso para ela por conta ainda do erro do pai, viu? Misericórdia de Deus aqui. E vamos encerrando a nossa aula então, na pessoa de Yeshua. Jesus confirmou, isso aqui é o slide para você. Jesus confirmou e restaurou o princípio testamentário em Mateus 5, do versículo 33 até o verso 37. Olha o que Yeshua vai falar a respeito dos votos. Então, aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, 33, disse assim Yeshua: outro assim, ouvistes que foi dito aos nossos pais, não descumpram o juramento,
e cumpra todos os votos feitos a Adonai. O que é que ele está citando aqui? A abertura lá da minha aula, quando eu li para você Números, Deuteronômio e Eclesiastes. Moisés não falou lá? Quando você fizer um voto, cumpra ele e não tarde, né? Tudo que você votar, todo voto que você fizer diante de Deus, você deve cumpri-lo. Jesus está relembrando aqui. Não foi isso que os nossos pais disseram? Que todos os votos feitos a Adonai devem ser cumpridos? Eu, porém, vos digo, olha o que ele vai falar aqui, pessoal, presta bem atenção. Eu, porém, vos digo que não jurem de jeito nenhum. Presta atenção nessa palavra. Ele não disse aqui que vocês não devem fazer votos. Aqui ele vai falar do juramento, porque Moisés usou essa palavra lá. Moisés disse assim: todos os votos que vocês fizerem perante Adonai, sob juramento, vocês devem cumpri-lo e não pode tardar em cumprir também. Então veja, Moisés colocou duas condições, o voto e o juramento. O que é o juramento? A promessa do cumprimento que eu expliquei lá na frente, que não se confunde com o voto, certo? Fazer promessa aí religiosa não é voto. Isso aí é dogma humano, isso aí é criação humana, isso é tradição de igreja que o homem criou para colocar flagelo em cima do ser humano. Você tem que vir na Bíblia, viu? Você tem que vir na Bíblia. Então Jesus falou aqui, ó, eu porém, voltando lá, eu porém vos digo que não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, presta atenção que coisa linda, nem pela terra, porque é o apoio dos pés dele, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, mas que o sim de vocês signifique apenas sim e o não apenas não, porque qualquer coisa além disso tem origem no maligno. Vamos encerrar esta aula esmiuçando aqui, nós temos aqui alguns minutos ainda. Vamos trabalhar um pouco aqui o que Yeshua nos ensina. Olha, Yeshua é um Deus prático, é um Deus maravilhoso. Yeshua não descumpriu nenhuma lei de Deus, Yeshua não descumpriu nenhum mandamento de Deus, Yeshua não revogou nenhum mandamento e nenhuma lei de Deus. Jesus Cristo, quando ele veio, ele restaurou a lei, o mandamento, as ordenanças e os decretos de Deus que estavam sufocados pelos ritos, pelas tradições religiosas que estavam maior do que o poder da lei de Deus. A lei de Deus estava sufocada pelos rituais do templo, pelos rituais de sacrifício e pelas tradições judaicas da época. Então ele vem para restaurar esta lei e dar vida novamente, até porque lá no Antigo Testamento ele não havia sido revelado aos homens de forma humana, apesar que ele esteve presente em todo o Antigo Testamento. Quando você lê assim, e o anjo do Senhor, o anjo de Adonai, o mensageiro de Adonai, era Yeshua, certo? Então veja bem, aqui ele vai fazer uma exortação para o povo de Israel. Ele não vai dizer que você não possa fazer votos. Os votos são bíblicos. Os votos estão na Bíblia. Você pode sim fazer votos. Porém, ele falou assim, quando você fizer o seu juramento, quando você for falar, algumas coisas você não pode colocar no voto. Por exemplo, nós não temos o costume de falar assim no nosso dia a dia. Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Olha, eu juro pela minha cabeça, eu quero cair morta aqui se eu falei isso. Não é assim que a gente fala? Nós não temos esse costume, não é? Olha, eu juro pelos céus
Deus, eu juro pelos santos que estão nos céus, eu juro por Jesus Cristo, olha, eu juro por Deus. É isso que ele está falando. Nos seus votos, você não vai poder envolver 4 coisas. Você não pode fazer juramento em nome de Deus, porque ele é santo e poderoso, e ele não te autorizou você colocar o nome dele em nada, sem falar com ele. Você não pode jurar pela terra, porque a terra pertence a ele, a terra está debaixo dos pés dele, os pés de Deus estão sobre a terra, ele julga sobre toda a terra. Então você não pode comprometer a terra, porque a terra não é tua, é de todos os homens, e ele que comanda a terra. Você não pode se comprometer perante Jerusalém, olha, eu juro por Jerusalém, eu quero que Jerusalém seja destruída se eu não cumprir essa palavra. Ele te proibiu fazer esse juramento porque essa cidade de Jerusalém é dele. Ele vai descer em Jerusalém, vai reinar em Jerusalém. Então ele não te deu essa liberdade, ok? E nem pela sua própria cabeça. Então o que ele está falando? É o juramento. Não jure em cima destas 4 situações. Porque se ele está falando para você não jurar, se ele está te exortando, é porque ele não vai receber. Então, por isso você tem que se atentar. Então, você vai fazer o seu voto, como eu disse, um voto lícito, um desejo ardente do seu coração, que você está buscando, algo que você está orando entre você e Deus, e você quer fazer um voto a Deus, você quer fazer uma aliança com Deus. Quando você ofertar a sua oferta, quando você colocar diante de Deus o que você quer ofertar, essa oferta tem que ser específica, você tem que deixar claro para Deus o que você está ofertando, ok? Então, quando você fizer uma aliança com Deus, você deverá cumprir. Se você não tem como cumprir, você não faça. Ele disse assim, é melhor que você não faça do que você faça e não cumpra. Porque lá no livro de Deuteronômio, Moisés disse assim, é melhor que você não faça, porque se você não fizer nenhum voto e nenhum juramento, você não vai cair em pecado, porque você não falou nada. Agora, se você fez um voto, se você fez um juramento, então você vai ter que cumprir, porque se você não cumprir, você pecou contra Deus, entendeu? Então, por que os votos possuem naturezas? Por que eu disse dos princípios familiares? Porque todo voto, que é uma aliança com Deus, ele tem que ser exequível, ele tem que ser possível de ser executado, ele tem que ser possível de ser cumprido, ele tem que estar dentro da sua alçada, dentro da sua capacidade, dentro da sua limitação. Você não pode extravasar os limites da sua alçada para cumprir um voto que você fez diante de Deus. Por isso os pais têm que saber das coisas, o cônjuge tem que saber das coisas, ok? Porque foge da sua alçada, da sua capacidade financeira, intelectual, moral, física. Foge da legislação dos homens, se você está com pouca idade, você não pode cumprir, ok? Então, presta atenção. Então, o voto você pode fazer. A aliança você pode fazer. O juramento você pode fazer. Desde que não seja sobre essas 4 coisas que Jesus falou. E ele disse assim, seja o teu falar sim ou não. Porque o que ele está dizendo? Você fez um voto, você fez uma oferta, e a pessoa vai falar assim, você vai cumprir? Sim, eu vou. Você vai fazer esse voto? Não, não vou. Então, Jesus disse assim, seja sério, seja decidido, seja determinado. Diga sim ou diga não. Papai, se você fizer essa viagem, você vai poder trazer um videogame para mim? Não, não vou poder trazer, porque eu não tenho esse dinheiro. Não posso agora. Não, não vou trazer. Posso trazer outra coisa, mas isso eu não vou trazer. Aí você traz o videogame, entendeu? Aí você começa a pôr as suas palavras em descrédito. Então, mesmo que você deseje trazer o videogame, naquele momento você não pode. Espere mais um pouco. Dê depois. Para que a sua palavra, para que você comece a treinar o seu filho na sua palavra empenhada. Ok? Então, se você disser sim, vou lhe dar isso, faça isso. Se você disse para o seu filho, pai, se vocês disseram para os seus filhos, nós te daremos isso, cumpra a sua palavra. Se você disse assim, não, não faremos isso, cumpra também a sua palavra. Porque Jesus falou que quando você fica entre, será? Por que não? Será que eu volto atrás? Será que eu pensei bem? E se a gente fizesse diferente? E se a gente pensasse melhor? Vamos nos retratar? Entrou essa questão,
entrou a voz de Satanás. Porque Jesus falou assim, isso vem do maligno. A inconstância vem do maligno, ok? Espero que a aula de hoje tenha podido contribuir com o teu crescimento. Eu falei aqui um pouco rapidamente, porque é bastante conteúdo, certo? E que você possa apreciar, que você possa ouvir quantas vezes for necessário, certo? Que você faça bom uso do material, que você volte nos textos bíblicos que eu indiquei aqui para que você leia novamente o texto bíblico, reflita sobre isso. Se você fez algum voto, meu querido irmão, minha querida irmã, que você descumpriu, peça perdão ao Senhor, diga para Ele que naquele momento de ignorância, de falta de conhecimento, você errou, peça perdão, que Deus lhe perdoa. E daqui para frente, agora que você tem esse conhecimento, pense bastante, reflita sobre os seus votos, se aquele voto é possível de ser cumprido, se a oferta que você consagrou ao Senhor é possível de ser entregue, ok? Se o desejo que você está pedindo para Deus, a Bíblia te respalda, porque são decretos que você está lançando no mundo espiritual e ele volta para nós. A lei da semeadura, palavras são sementes, as palavras que você solta são sementes, ela vai frutificar no mundo espiritual, ela vai retornar para você, sejam boas ou sejam más, elas vão retornar para a sua vida, ok? Então, são decretos no mundo espiritual. Então, daqui para frente, quando você for fazer um voto, ore ao Senhor, espere, reflita, leia a Bíblia, converse com Deus. Deus ama os votos, Deus recebe os votos. Você só precisa fazer certo, dialogar correto com esse Deus, fazer dentro do princípio da palavra dele. Deus, ele anda segundo a palavra dele. Tudo que você fizer junto com Deus, que diz respeito à palavra dele, respaldado pela palavra dele, dentro dos princípios dele, Deus vai te honrar, Deus vai te responder, porque Deus honra a palavra dele. Os seus votos devem ser de acordo com a palavra dele. Por isso, bom proveito da aula de hoje, que ela sirva para te instruir, para restaurar seu conhecimento. Pare com essas bobagens de autoflagelo, de se machucar. Deus não está nesses rituais criados por homens. Os votos de Deus são votos que estão na Bíblia, na orientação de hoje para você, nessa instrução de hoje para você, na Bíblia, não nos rituais religiosos, não na tradição religiosa, não na tradição familiar, não na tradição de ensinos docentes, mas na tradição da que a Bíblia diz para você, nos princípios de Deus para você. Shalom Adonai, que a paz e a prosperidade de Deus esteja sobre você e sua casa. Até o nosso próximo estudo, até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Até lá, shalom para você.